Olá, queridos, tudo bem? Então, nós estamos aqui, dia 31/8, e eu tive um probleminha na internet, aqui Rio Claro, tá todinha sem internet, então não deu para a gente se encontrar ao vivo, então eu vou enviar essa aula para vocês assim que normalizar a situação da internet, eu envio para vocês, tá bom? Então, nessa segunda-feira a gente vai de aula gravada. Além dessa aula, dessa gravação, eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios, tá bom? É importante que vocês façam, porque são exercícios para nota bimestral. Eu já ia fazer isso, mas fica no lugar da nossa aula de hoje também, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, nós estávamos vendo os grupos vegetais. Hoje a gente finalizaria essa parte dos grupos vegetais. Nós estamos em angiospermas, nós vimos até a aula de frutos. Lembrando que esse bloco de angiospermas, né, no material de vocês, ele vem numa sequência um pouquinho diferente do que eu tenho dado. Eu estou seguindo uma sequência dos grupos anteriores, a gente já conversou com isso em aula, tá? Então, eu só montei a aula de uma maneira diferente, todo o conteúdo está sendo contemplado e está bem detalhado, tá? Eu mudei só a sequência para ficar mais fácil o nosso raciocínio. Então, a gente vem trabalhando da mesma maneira desde briófitas. Então, a gente caracteriza o grupo, vê os dois adultos, fecha o ciclo, tá? Essa é a ideia. Como o angiosperma é o último grupo, é o grupo mais complexo, a gente tem demorado um pouquinho mais, porque a gente viu a estrutura da flor, a gente viu os tipos de polinização, as adaptações para que a polinização ocorra. A gente detalhou também frutos, que é uma estrutura nova. E agora, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com sementes e a gente finaliza angiospermas, tá bom? Só lembrando que é importante vocês anotarem a aula de vocês para que isso fique registrado, tá certo? Então, hoje nós falaremos sobre sementes, tá certo? E vamos nessa. Amores, o que a gente tem que lembrar aqui? Vamos só pegar o gancho. Nós estamos no último grupo vegetal, que é o grupo das angiospermas. O nome diz anjo, recoberta, esperma, semente. Então, a gente está num grupo de plantas que tem a sua semente recoberta. Lembrando que a gente viu bastante, a gente pontuou isso bastante, quem cobre a semente. Tá? Então, quando a gente trabalha com a definição de frutos, a gente tem assim, ó, frutos é a estrutura que envolve e protege a semente. Então, essa é a definição de fruto. Então, quem está em volta da semente? O fruto. A semente já vinha, já tinha aparecido antes, no caso das gimnospermas, é o primeiro grupo que apresenta semente, mas lá a semente era nua, descoberta. Então, a semente do pinheiro é o pinhão, ok? Que não tem cobertura, é uma semente nua. Por isso que o grupo chama gimno, nua, esperma, semente, sementes nuas. Agora aqui a gente tem uma cobertura. Então a gente está num grupo que tem tecido vascular, que apareceu lá em Pteridófita, que tem semente, que apareceu lá em gimnosperma, e agora a gente está num grupo que tem, de novo, flores e frutos. As flores nós detalhamos, nós vimos toda a estrutura da flor, nós vimos a polinização, nós vimos os tipos de flores diretamente ligadas ao agente polinizador, todas as características para atrair o agente polinizador, nós detalhamos isso. Tá? E agora a gente viu a dupla fecundação, que é mega importante. Então, quem tem dupla fecundação? Só angiospermas. O que é dupla fecundação? A gente tem dois núcleos do óvulo sendo fecundados por dois núcleos do tubo polínico. Então, o primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera, gerando o embrião, e o segundo núcleo espermático fecunda os núcleos polares, formando um tecido de reserva triploide, que vai ser reserva para o embrião. É importantíssimo você saber isso, ok? Vai ter na lista de exercícios a dupla fecundação e eu vou cobrar em prova. Tá? Então, é importante você lembrar isso. Então, quem que é fecundado para virar semente? O óvulo. Então,
O óvulo ele é formado depois da dupla fecundação. A semente é formada depois da dupla fecundação do óvulo. Então, o que, que eu tenho na semente? A semente, eu vou ter dentro dela o embrião, que veio de uma das fecundações, e vou ter um tecido de reserva triploide. Então, lembra o seguinte: o óvulo em vegetais não é gameta que nem é nos animais. O óvulo é aquela estrutura em forma de taça, onde o tubo polínico tem que chegar para levar os núcleos masculinos dele até os núcleos que se encontram dentro do óvulo. Então, no óvulo, que é a estrutura feminina em forma de taça, lembra da imagem. Eu tenho o quê? Eu tenho um núcleo chamado osfera que será fecundado para virar o embrião. E tenho 2 núcleos polares que serão fecundados pelo segundo núcleo espermático do gametófito masculino, que é o tubo polínico. E essa segunda fecundação vai virar um tecido com células triploides, tá? Que é um tecido de reserva chamado endosperma secundário ou albúmen. Então, quando a gente estuda a semente ela é mega importante, porque ela tem dentro dela o embrião. E esse embrião vai germinar, que nem está mostrando a imagem aqui, dando origem à futura planta. Então, o pé de manga, o pé de goiaba, o pé de tomate, o pé de milho, ok? Então, dentro da semente, eu tenho um embrião em estado de dormência. Então, quando a gente pensa em função da semente, a gente vai pensar em 2 coisas gerais. Então, qual é a função? Então, dentro da semente eu tenho um embrião, então essa semente, ela protege o embrião e ela permite que ele fique ali até ele começar a germinar. A semente vai ter uma reserva para que ele se nutra até ele poder sair de dentro dessa semente e fazer fotossíntese. Essa é a ideia da reserva. É que a gente come, tá? A outra coisa é que a semente, ela vai ser importante na dispersão da espécie. Então, tem semente que tem o quê? Tem semente que vai passar pelo trato digestório de alguns animais, quando esses animais se alimentarem do fruto. Então, o animal ele come um fruto, por exemplo, de goiaba, de tomate, e sai defecando por aí as sementes. Então, ela tem as características preparadas para passar dentro de um tubo digestório e germinar longe da planta-mãe. E outros tipos de semente são especializados para grudar no corpo de animais ou na nossa roupa. Então, tem ganchinhos para a gente dispersar para longe. Então, a função da semente é proteger esse embrião, permitir a dormência dele durante um tempo e também dispersar essa espécie. Essa é a ideia da semente, ok? Só para isso ficar bem claro, isso aqui é o desenho de uma flor. Isso aqui é um exercício do Enem. Essa imagem caiu no vestibular do Enem. Então, ele dava a flor e ele dizia assim, ó, depois da fecundação, o que, que vai originar? Né? O que, que será originado depois da fecundação dessa estrutura? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o pólen chegando na boquinha da garrafa, no estigma do gineceu. Esse pólen vai crescer, formando o tubo polínico e vai fecundar um óvulo. Aqui eu vou ter uma semente. Só que eu tenho 4 óvulos. Então, vai chegar outro pólen, vai fecundar também, formar outro tubo polínico e fecundar outro óvulo. Então, notem que se eu tenho 4 óvulos, eu vou ter 4 tubos polínicos fecundando e eu vou ter a formação de 4 sementes. Então, a resposta do vestibular nesse tipo de exercício era a seguinte: você teria, depois da fecundação, você teria a formação de 4 sementes e um fruto, porque eu tenho um ovário. Então, o que que é o ovário, Elaine? O ovário é essa parte gordinha da garrafa. Aqui tá o ovário, tá? Aqui, ó. Então, essa parte ela incha, forma um fruto e os óvulos viram semente. Tá? Então, essa é a ideia. Se eu tiver um ovário com 10 óvulos dentro, eu vou ter um fruto com 10 sementes. Então, o ovário se transforma em fruto e óvulo se transforma em semente. O número de óvulos determinará o número de sementes do meu fruto. Essa é a ideia,
tá? Então, é importante você lembrar essa situação, tudo bem? Um exercício de vestibular. O que que a semente contém? Então, a semente, ela contém o seguinte, ela contém um tegumento, então pensa lá no grão de feijão. O feijão, pensa nele cru mesmo. Ele não tem aquela casquinha toda rajadinha? Aquela casquinha toda desenhadinha é o tegumento, a casca da semente. Essa casca veio aquele tegumento do óvulo que faz ele ficar em formato de taça. Lembra que tem um formato de taça e fica abertinho, formando a micrópila para o tubo polínico chegar. Então, aquele tegumento de fora é que vira o tegumento da semente. A parte de dentro, que a gente chama de saco embrionário, que contém todos aqueles núcleos, aquela parte de dentro vai virar o quê? A amêndoa, a parte que forma a semente. Então, você tem a casquinha e a amêndoa dentro. Na amêndoa, você tem o tecido de reserva e o embrião, tá? Então, a amêndoa é o quê? A parte interna dessa casquinha. E o que que é o embrião? O embrião é a futura planta que vai germinar. Então, ela vai ter uma miniatura de raiz, uma miniatura de caule e uma miniatura de folha, que a gente chama de gêmulas. Aqui só tem uma diferença que é bom a gente ficar esperto, tá? Então, assim, a semente da monocotiledônia, o que que ela tem? Ela tem uma peça só. A gente dizia assim, ó, pensa assim, ó, monocotiledônia, uma peça, a semente, um cotilédone. Dicotiledônia, duas peças. E aí, quando eu diferenciei isso com vocês, eu falei assim, na verdade não é bem assim, mas guarda desse jeito que dá certo, que depois eu falo para vocês. Então, funciona assim. Na verdade, na monocotiledônia, a peça inteira não é o cotilédone. Na dicotiledônia é. Então, na dicotiledônia, a gente tem duas peças chamadas cotilédones. Na monocotiledônia, a peça imagina um milho. Então, a peça do milho não é o cotilédone. O cotilédone é uma estrutura reduzida, ó, tá aqui embaixo. Cadê meu? Ó, tá aqui embaixo, tá vendo? O cotilédone. É uma peça reduzida que fica perto do embrião. Não é essa estrutura aqui com reserva. O cotilédone aqui é um endosperma, que é triploide. Na dicotiledônia, o endosperma, depois da dupla fecundação, ele atrofia e quem tem a reserva é o cotilédone. Tá? Então, é um pouquinho trocado. É questão de nomenclatura e de fisiologia. Então, mas quando a gente pensa em monocotiledônia e dicotiledônia, você pode continuar pensando em uma peça e duas peças que dá certinho, ó, chuchu, tranquilo, tá bom? Mas só toma cuidado, quando você analisa a semente, na monocotiledônia, essa parte que tem a reserva é o endosperma. Ele é secundário, ele é triploide. Na dicotiledônia, quem tem a reserva é o cotilédone, tá? Então, aqui a gente não tem o endosperma. O endosperma, ele atrofiou depois da dupla fecundação, ok? Tem esse detalhe aí. Muito bem. Daí a gente tem diferentes tipos de dispersões da semente. Então, lembra que eu falei assim, ó, quando a gente fala em polinização, a gente vai chamar de anemofilia, entomofilia, ornitofilia, quiropterofilia. O final da palavra lá era filia. Aqui, o final da palavra vai ser coria, anemocoria, entomocoria. Então, quando eu falar dispersão de semente, o término da palavra é coria, tá bom? Então, é importante você guardar isso. Às vezes aparece. Então, a gente tem dispersão pelo vento. Então, por exemplo, tem algumas sementes que o vento é que leva, no caso do ipê, tá até na época, a gente acha sementinhas em vários lugares. A gente tem dispersão pela água. Aí você fala assim, Elaine, mas é o coco aqui é o fruto, na verdade. A semente está dentro, então está sendo dispersa pela água. Eu posso dizer isso, ok? Eu posso dizer que alguns animais dispersam a semente, pode ser comendo, no caso de uma goiaba, pode ser
grudando o carrapicho no seu corpo, no caso de um gato que passa no meio do mato e sai cheio de carrapicho, então ele está dispersando a semente. Pode ser por meio de alimentação de aves, no caso de maracujá, a goiaba também, o tomate também. Então, maritacas, algumas aves saem defecando essas sementes por aí. Ela é adaptada para não sofrer destruição no trato digestório. E pode ser até o fruto. O fruto seca, abre e a semente é lançada no ambiente. Então, a gente chama de anemocoria, vento, hidrocoria, água, zoocoria, animais, ornitocoria, aves. Tá? São os diversos tipos de dispersão. Muito bem. O que mais que a gente tem? A gente precisa saber como que essa semente vai germinar. Então, toda semente ela está em estado de dormência. Então, você pega lá a semente que você comprou. O arroz ele é polido, tal, ele tem um tratamento mais industrial, então ele tem algumas sofrências. Mas pega, por exemplo, é mais fácil pensar no feijão. Então, por exemplo, feijão está dentro do saquinho lá na tua casa. Feijão que a tua mãe compra. Ele não está germinando. Ele está quietinho lá, mas ele tem algumas condições para não germinar. Então, por exemplo, se você umedecer ele, você vai ter o processo de germinação. Por quê? Porque a água, ela acorda o embrião. Então, a água é quem tira o embrião do estado de dormência. É que nem assim sua mãe jogar água na tua cara quando você está dormindo. A mesma coisa, a água, ela faz o embrião acordar. Na verdade, são processos químicos, mas a gente fala isso para você guardar. Então, qual é a ideia? A semente, ela mantém o embrião em estado de dormência. Para que essa semente germine, a gente precisa de algumas coisas. Aí o pessoal fala assim: ah, já sei, solo. Não, não precisa de solo. A princípio, não, porque ainda não tem raiz. Então, para começar a germinar. E outra, pensa lá, você já plantou semente no algodão? E o algodão não é solo, ele não tem nutrientes. A única coisa que você precisa para a semente germinar no algodão é colocar água. Se você colocar o algodão seco, não germina. Então, você botou a água ali, depois de alguns dias começa a germinar. Então, primeiro fator, água. O que que a água faz? A água vai ativar algumas enzimas. Olha o processo. A água ativa as enzimas presentes no grão e essas enzimas começam a digerir a reserva. Então, por exemplo, o amido vira glicose. E a glicose vai ser usada pelo embrião para quê? Para fazer respiração aeróbica. E aí, a glicose na respiração aeróbica produz o que? ATP. Então, se eu tiver amido e não tiver respiração para quebrar esse amido, e na verdade, primeiro eu preciso hidrolisar o amido, porque ele é muito grande, não dá para eu quebrar direto com oxigênio, então eu preciso primeiro hidrolisar o amido e fazer ele virar glicose. Quem faz isso? As enzimas ativadas pela água. Agora eu tenho glicose. Quem Aonde que essa glicose vai entrar? Essa glicose ela vai entrar na respiração aeróbica. Então, o que que acontece? Eu preciso de oxigênio para respiração aeróbica quebrar a minha glicose. Então, O2 quebra a glicose, ó, respiração. Ok? E aí eu tenho produção de ATP. ATP faz o embrião ter energia para multiplicação celular, para crescer. Então, eu já falei de dois fatores: água, que ativa a enzima, e oxigênio, que participa da respiração celular, que é a quebra da glicose. Ok? Então, por que eu preciso de respiração? Para dar energia para o embrião fazer multiplicação celular. Uma célula vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito, 16, e o embrião cresce. E aparece a plantinha. A hora que ele sai de dentro da semente, ele pode fazer fotossíntese, ó, ele já é verdinho. O terceiro fator, são três, então, água para acordar e ativar as enzimas, oxigênio para quebrar a glicose e fornecer energia. O terceiro é a temperatura. Então, essa temperatura ela tem que ser adequada. Eu não posso ter um solo congelado, porque essa semente as enzimas vão ficar inativas. E eu não posso ter uma temperatura muito alta, porque temperatura muito alta degrada enzimas. Então, a temperatura tem que ser top,
adequada, confortável, ok? Então, são os 3 fatores. Então, ó, o que que acontece? Primeiro, absorve a água. Segundo, essa água ativa as enzimas. Terceiro, essas enzimas quebram as reservas. O amido vira glicose. Quarto, essa glicose, ela entra na respiração aeróbica, ou seja, ela é quebrada pelo ar, oxigênio, e produz ATP. Agora, essa ATP serve de energia para a plantinha, que a gente chama de plântula, crescer. É isso que acontece. Tudo bem? Então, aí eu tenho o processo de germinação da semente. Muito tranquilo, muito fácil, e a gente encerra aqui mais esse assunto. Tá bom, amores? Eu mando essa aula ainda hoje. Beijo, fiquem com Deus e até breve. Tchauzinho.